Oi, tudo bem? Andréia, Nestor, especialistas em relacionamento, falando contigo do Guia dos Casais, diretamente da TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET. E no programa de hoje, a gente vai falar a respeito de amor, sacrifício, recomeço, né? A gente quer saber de vocês, já abriram mão de algo por amor? será? 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 O que tu faria por um relacionamento? Né? A gente vai falar um pouquinho dos sacrifícios e recomeços que a gente tem no casamento. Então fica com a gente até o final desse programa, porque eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Isso aí. Isso mesmo. Então, hoje a gente vai contar um pouquinho da nossa história, das nossas decisões e abrir um pouco de um momento específico onde a gente teve que fazer algumas opções na vida. Então, fiquem aí e esperem até o final, curtam lá, que vai ser bem bacana. Na realidade eu e o Nestor a gente já tava namorando há um tempo. 8 anos. A gente já namorava há 8 anos e me enrolou 8 anos. A gente já tava, e isso é para um próximo programa que a gente vai comentar disso. Hoje eu já não faria mais. Mas a gente já tava namorando há um tempo e o Nestor recebeu uma proposta, né? Isso. Recebeu uma proposta, uma oportunidade de emprego. Ele recém tinha se formado, né? Ele se formou em engenheiro civil. Foi no ano que a gente se formou, na realidade. A proposta veio antes da minha formatura. Estavam só esperando eu me formar para ir tocar uma obra fora do Rio Grande do Sul, em Goiás. Isso aí, era um convite para ir para Goiás. A gente namorava até então. E quando ele recebeu a proposta, ele chegou e me disse, né? Daí ele disse, olha, recebi a proposta para ser, quando eu me formar, ele ia se formar dali uns dias, um mês, eu acho, alguma coisa assim. E daí ele disse, aí eu fui convidado para ser engenheiro da empresa e tocar a obra em Goiás. Vamos junto? E eu, mais do que prontamente, eu pensei, eu disse, vamos, mas eu só saio casada. Só sai casado. Quem aí já teve que tomar uma decisão difícil por amor? Né? Mas Na realidade, o Nestor sabia que era uma oportunidade boa, né? Sim, era uma oportunidade boa, recém-formado. Claro, já tinha experiência com obras, já trabalhava na empresa mesmo, eu já trabalhava há 6 anos, então não era nenhuma novidade o que se fazia lá, mas era uma oportunidade bem bacana. Óbvio que o tipo de obra que eu fazia não era no centro da cidade, nem em grandes cidades. Era no interior, do interior. Do interior, na realidade, ia levar energia elétrica, né? Então vocês pensem no perrengue. Era uma obra de linha de transmissão. E obra de linha de transmissão tu vai fazer onde tu tem necessidade de transmitir energia. Naquele caso eram 2 barragens novas que tinha que fazer uma interligação. Em Caçu, no interior de Goiás. Sim. Se alguém conhecer ou quiser ir por Google, ela é bem pequena hoje, na época era muito menor. Isso há 20 anos atrás, quase. Então, a cidade tinha 5 mil habitantes e juntando as 2 grandes obras que tinham no entorno da cidade, uma obra tinha 7 mil funcionários, a outra tinha 11 mil e a cidade tinha 5 mil habitantes. Era outra realidade. E isso, naquela época, nós fomos de carro. A gente saiu. Não existia celular com GPS, o máximo era um SMS. Sim. Não existia GPS em si mesmo, aquele de botar no painel do carro. Nós saímos daqui com um mapa, com o nome das cidades que a gente tinha que passar e com a cidade que tinha que chegar. Sim. O máximo que nós tínhamos ido era Santa Catarina, na praia, e dali nós não tínhamos passado. E dali a gente não tinha. E na realidade, só que eu, na minha ingenuidade, criei uma fantasia. Sim. O primeiro eu romantizei o casar.
né? Ah, vamos casar, e daí eu só saio casada e eu quero ser Andréia Garaboto e eu saio casada. Ali a gente conseguiu, né, fazer os papéis, enfim, até que viesse a formatura e a gente casou no civil, né? Fez uma festa no civil, uma coisa muito legal. E aí eu saí daqui para ir para lá imaginando uma vida nova, imaginando uma cidade nova, o calor, que era, né? Sai, vamos para Goiás. Não tem frio. Não tem frio e ele, uma oportunidade. A empresa também, como a minha primeira formação é em administração de empresas, então eles precisavam de alguém que administrasse a obra lá. Então, e aí administrava o escritório. Fui convidada para administrar o escritório lá e ele ser o engenheiro, então vida perfeita, aquela coisa na minha cabeça, né? Se vamos lá, vai ser tudo muito lindo. E eu me lembro que o primeiro desafio foi uma ponte. Foi chegar. Foi chegar. Foi chegar. Foi chegar. 2 dias e meio de viagem, quase. Eu com um tênis branco e saí daqui toda, 1.900 quilômetros. É. Né, referência boca a boca e mapa. É. A moça do shopping, tênis branco, blusinha branca. Para chegar na cidade, nós chegamos no final do dia. A ponte tinha caído há 2 anos, tinha uma balsa, um caminho de estrada de chão. Então, só ali a gente levou algumas horas para atravessar a balsa Terra Vermelha. de noite. E assim, ó, gente... Ainda é Terra Vermelha. Goiás, um calor. Eu me lembro que quando a gente parou nessa ponte que abriu a porta, fui engolida por um negócio assim, sabe? Um calor absurdo, assim. Botei meu tênis branco naquela terra vermelha, parecia um saibro, assim, né? Terra vermelha mesmo. Só olhei assim, já encardiu na hora, já encardiu o tênis, meia, sabe, mão, assim, eu tinha uma tudo. coisa, fechei, entrei de volta no carro, olhei assim, tipo, e aí? E aí a gente chegou lá na cidade, chegou na casa, né? No hotel. Nós ficamos no hotel quase 1 mês, depois nós fomos pra uma casa. Que aí tava, né, maravilhoso, a gente morando no hotel, recém-casados, então desce, né, toma café da manhã, aquela coisa, chega, a cama tá estendidinha e tudo mais, e tu casar e tu morar o primeiro mês no hotel é o luxo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Até que daí mobilizou tudo e a gente foi pra uma casa e a gente não sabia o que ia encontrar. A gente tava imaginando, né? Eu já imaginando assim, comprar os pratos, as coisas e tal, assim, deixar tudo bem bonito. E foi bem diferente do que eu imaginei. Na realidade, a gente acabou dividindo a casa. Com o encarregado, que trabalhava na obra comigo. Ele estava com a família também, a mulher e um filho. Na época o filho tinha 6, 7 anos. Nós não tínhamos filhos, nós recém-casados, pura lua de mel. 20 e poucos anos. 25 anos eu tinha na época, quando eu casei. Isso. Eu tinha 25 anos, quando eu casei. Eu tinha... e aí chegou lá, era uma vida totalmente longe dos amigos. Longe de tudo. Longe de tudo, uma cidade precária. As coisas começaram a mudar, na realidade, começou... Sim, a cidade, quando nós chegamos, cidadezinha no interior. 2 ruas pavimentadas, a Rua da Igreja e a GO, né, a rodovia que passava lá. Os costumes diferentes, a comida diferente, os hábitos diferentes. Nós íamos dividir a casa, mas nós ficamos na suíte da casa. Que afinal ele era um engenheiro, né? Só que a suíte da casa não tinha porta entre o quarto e o banheiro. E o banheiro não tinha privacidade nenhuma. Eu não sei, gente, e assim, era um hábito de lá. Não tinha detalhe, não tinha assento de vaso. Era na louça. Sim, as pessoas não usavam lá. Não usavam. Eu fui comprar, o cara me deu o assento de vaso porque tava lá pegando pó e não se usava. Na realidade, ele me tirou da casa da minha mãe, do shopping, das botas brancas. Eu usava sempre uma coisa no cabelo, um negócio assim. E me botou numa terra de índio, né? Num negócio... absurdo, assim, porque chega lá e aí a gente dá com isso e, tipo, eu não conseguia ir no banheiro, porque afinal a gente morava na suíte e não tinha porta. Isso, eu tava deitado na cama e ela sentada no vaso. Então, começou a ser bem desafiador, né, naquele 2º mês, 3º mês, e foi indo, e
eu não soube lidar com o emocional, né? Eu acho que eu não tinha estrutura. Na realidade, eu criei uma expectativa em cima dessa nova vida que comecei a adoecer. E o clima era diferente, era muito seco, então tinha problema. Sangrava o nariz, né? Sangrava o nariz, tinha que dormir com bacia de água na cama, tu tomava um banho, se secava, a toalha que tu secava, a gente deixava estendida na cabeceira da cama para ter umidade. Eu me lembro de um vídeo que tu tem, que tu pisou no asfalto. Sim, inclusive eu achei esse vídeo ontem, quando a gente tava olhando as fotos. Sério? Sim, tá lá. Eu tenho um vídeo gravado na frente do escritório, eu com a bota pisando no asfalto, assim, e quando eu tiro o pé tem o desenho da sola da bota, de tão quente que era, o asfalto amolecia e ficou molde do meu pé, assim, no asfalto. O dia mais frio naquele ano que nós pegamos foi 24 graus, senão a média era 35, 40. Então era outro mundo, perto do que se tinha aqui. Aqui, verão, 25, 30 graus. Não tinha ar-condicionado na casa. Não tinha, era um ventilador. A gente botava uma bacia com água. E virava o ventilador para a bacia, para chuviscar em nós. Teve vezes que eu deitei, a gente deitava na cama, tomava um banho e deitava com uma toalha molhada, sem roupa, com a toalha molhada, úmida, assim, em cima, pra que aquele vento, tipo, né... Aí a gente ficava cozido, ficava leso. Então era complicado, assim. Tu imagina aí abrir a porta, ter a família, que também pra eles não devia ser fácil, né? Tinha a família, então a gente tinha a geladeira com as coisas divididas, né? Tipo, esse é teu, aquele. E uma coisa que pra mim era muito surreal, assim, tipo, a gente comprava algumas coisas, um chocolate, um negócio e tal e tal. Início também de carreira, de tudo, né? Tipo, vou... Então tinha coisas que a gente... E eles também guardavam no quarto, né? Uma coisa assim, lembra? Tipo, algumas algumas coisinhas... coisas ficavam no quarto. Era... Pra mim, uma coisa... E dividir com uma mulher, na realidade, ela já tinha a casa dela, ela já tinha muitos anos de relacionamento. Sim. Então, dividir a casa, cada uma com a sua mania, né? Então, uma gostava de coisas de um jeito, a outra de outro. A gente se deu super bem, assim, nesse sentido de... Mas eu realmente comecei a me apavorar. Acho que até me transformei em sentido de... Porque eu sempre fui muito de boa, assim, e acho que... Virou um pincher? Eu virei um pincher. Na realidade, eu fui por amor, né? Assim, de, sim, vamos viver. Pelo ódio. Vamos viver a vida perfeita. E não existe vida perfeita. E eu caí do cavalo violento lá. Tanto que eu adoeci. Na realidade, eu comecei a ficar com uma tristeza absurda. Eu sentia muita falta da família, dos amigos, da vida que a gente tinha aqui. Chorava todo dia? Eu chorava todos os dias. Tu pensa ele... Tá? Eu chorava todos os dias, assim, que eu queria voltar e colocando ele, na realidade, numa balança de início de carreira recém-formado com muitas obras, porque aquela seria só a primeira, já tinha a promessa, né, de sair dali para ir para outro lugar. Nós já tínhamos outra obra engatilhada, uma em Frederico Westphalen, aqui no Rio Grande do Sul, e outra no Ceará. E aí eu comecei a adoecer. Tu pensa que eu comecei a passar mal lá e teve um dia que eu precisei ir pro hospital. E eu tinha um hospital só particular na cidade e o resto era o público, enfim, era aí... Como se fosse uma OBS hoje. Como a gente tinha e tem, né, o Unimed, enfim, lá. Aí a gente foi até o hospital. Cheguei lá, o hospital escuro. Tinha o guarda e a secretária. A secretária com a luz apagada. Isso. Aí com a luz desligada. Aí quando nós chegamos, a gente falou que precisava de uma consulta. Ela entrou, ligou a luz da recepção do hotel, ligou pra médica, que morava lá perto. Aí a médica foi lá atender a gente. Eu não sei se tu que tá aí do outro lado já passou por um desafio de mudança, né? De mudar um novo lugar ou alguma coisa que já mexeu com a tua saúde física e emocional. Mas recém-casados. A gente fez tudo isso recém-casados. Tu nunca tinha saído da casa da tua mãe. Sim. Eu já tava no vai, não vai. Eu criada a danoninho, que nem eu digo, né? Eu disse a minha mãe me dando tudo do bom e do melhor. E aí eu tirei a moça de casa pra levar pro meio do mato.
E teve tudo isso, teve toda essa mudança do dia pra noite. Do dia pra noite. E aí, no fim, resumindo, assim, eu precisei de um tratamento, precisei fazer cirurgia de vesícula e tudo mais. Na cidade não dava, eles mandaram ir pra Goiânia, né, que era uma cidade mais próxima. E eu liguei pra minha mãe: mãe, o que eu faço? Minha mãe disse: não, se tu vai pegar um avião pra Goiânia, tu volta e tu vem fazer a cirurgia em Caxias. Resumo da ópera: vim, né, tu me trouxe, o Nestor veio me trazer, a gente vi que realmente era um caso ia precisar da cirurgia. De emergência, de cirurgia, de tudo, né? E só que aí eu fiz a cirurgia e tudo, e daí eu olhei e disse: eu não quero mais voltar, né? E aí tu pensa que ele me trouxe pra fazer uma cirurgia e voltar, e eu olhei e eu disse: agora eu não volto mais. E aí? E aí? Pois é. E aí eu fui, terminei a obra e voltei. E aí a gente conversou, né? Sobre isso a gente conversou, o Nestor disse: então tu fica, eu volto, vou terminar essa primeira obra e venho pra ficar contigo. Quanto tempo a gente ficou longe daí? 40 dias. 40 dias, que aí eu voltei pra Caxias, morei daí na casa da minha mãe esse tempo, ele lá. Foi, na realidade, desafiador, assim. Eu, sem pensar naquele momento, me coloquei em primeiro lugar. Eu olhei pra ele e disse: não, isso não dá, isso não tá bom pra mim. E eu acho que de vez em quando a gente precisa fazer isso no relacionamento, de olhar e, se uma situação tá muito ruim, chegar e dizer: olha, eu não consigo, isso não dá pra mim. Graças a Deus, ele, né, a gente sempre, acho que teve uma conexão e uma coisa muito forte, assim, e quando a gente decidiu, que a gente conversou de casar e tudo, foi a decisão de ficar juntos, de ser pra sempre e de a gente, né, seguir. E aí ele acabou abrindo mão da carreira dele nesta empresa. E lá na cidade também. Essa cidade fica próxima a Rio Verde, hoje é uma grande cidade. Rio Verde já deve estar, na última vez que eu voltei lá, ela já estava com 450 mil habitantes. Caçu continua pequeno, óbvio, mas é uma cidade próxima. Rio Verde fica em torno de 100 quilômetros. Eu ia todos os dias lá para buscar coisas, porque na cidade onde a gente estava não tinha. Rio Verde na época tinha em torno de 40 mil habitantes, hoje ela tem 450 mil. Então, Rio Verde hoje tem estrutura maior que Caxias do Sul. Sim, seria diferente, né? Então, hoje... além da empresa ter oportunidade, a região estava crescendo e se desenvolvendo, e tinha muito trabalho. Então, hoje a gente brinca: se nós tivéssemos ficado, hoje a gente seria fazendeiro. Hoje a gente era fazendeiro, é verdade. Mas na época foi decisão: não, nós vamos voltar e recomeçar. E na realidade uma decisão tua de priorizar a tua mulher, né? Porque tu podia simplesmente ter dito, assim como eu não sei o que tu tá, se tu tá em casa, o que tu teria feito? Tipo, ele poderia ter me olhado e dito: não, o negócio é o seguinte, então tu fica aqui, eu vou seguir. Sim, né? era uma das opções, né? Então, era uma das opções. Já que não sai da casa da mãe, fica com a mãe que eu tô indo. E acabou que, então, a prioridade foi o relacionamento. Ele ficou aquele tempo, ele voltou, e aí a gente começou a se estruturar, e daí a gente foi pra nossa casa, e aí a gente começou a nossa relação, e entendendo... A gente começou o casamento de novo. A gente recomeçou. Que foi um início de atravessado, assim, que nada funcionou muito bem como se esperava. E nessa volta, aí sim, aí a gente desenhou outro formato e começou a fazer. E aí a gente começou E aí a gente entendeu que o casamento a gente vai passar por desafios, vai ter, né, as caçu da vida, só que tu precisa estar ciente do que é a prioridade. Né, de o que realmente é importante na tua vida e de que forma os dois podem resolver juntos. Foi a decisão de recomeçar, e a gente mudou toda a nossa vida, né? Hoje ele trabalha dentro da engenharia, mas num outro campo.
eu fui também para uma outra área, a gente precisou de novo recomeçar, mudar e também, né, no amor, na coisa, e o sacrifício que ele fez por amor. Eu fiz de ir embora e tu fez de voltar, na realidade. Né? E eu não sei se tu já fez algum sacrifício, alguma coisa por amor no teu relacionamento, mas é preciso a gente pensar, porque de vez em quando a gente precisa fazer, né? E ninguém se arrependeu. Não, pelo menos não me contaram que se arrependeu. Não, eu acho que assim, a gente... o maior presente que a gente recebeu dessa história toda foi enfrentar desafio, saber que a gente dá conta de coisas juntos, que independente de... E hoje, se precisasse recomeçar hoje, eu acho que... Voltar pra Caçu? Voltar pra Caçu. Se tivesse qualquer coisa que a gente precisasse recomeçar, a gente entende que juntos a gente consegue. Sim. Né? E se não fosse esse primeiro ano com tudo isso, não sei se hoje nós estaríamos juntos e se nós teríamos feito tudo isso. Sim, porque aquilo acabou fortalecendo, né? A gente se fortaleceu. Não tinha a casa da mãe pra correr. A gente, no final do dia, tinha que escovar os dentes juntos. Não tinha saída. Era nós e nós. E não tinha nem porta pra dizer, eu vou no banheiro e me dá 5 minutos. Não, né? Não tinha. Então, eu acho que é isso. O relacionamento, ele não é sobre perfeição, mas é sobre o comprometimento que a gente tem, né? Dentro... Compromisso. O compromisso dentro daquela relação, assim. De estar juntos e de fazer o possível para ser feliz, né? Compartilhar e tudo mais. E a gente não se arrepende, a gente conta essa história e comemora. E talvez hoje, eu disse, agora tem Rio Quente, tem coisas que a gente acabou visitando lá, de repente a gente vai e visita e... né? E depois conta pra vocês como é que tá pra chegar lá. Vocês já inauguraram a ponta? Então, é isso. Eu acho que se tu tiver nesse momento, passando por um momento difícil no teu relacionamento, lembra que às vezes vale a pena a gente fazer um sacrifício, recomeçar, apoiar e continuar juntos. Isso aí. Né? Vale a pena. Então, a gente se vê no próximo episódio. Não esqueçam que o importante é estar do lado de quem tu ama. Independente das coisas, a gente tá junto com quem a gente ama é o mais importante. Então, se tu gostou, continua seguindo por aqui, compartilha esse vídeo e fica ligado, que vem mais conteúdo sobre relacionamento por aí. Até mais!